Olá, estudantes do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Ricardo e estou novamente aqui no estúdio da Multirio para mais uma videoaula nossa. O assunto da nossa aula de hoje é comparação de textos. Bem, antes da gente começar a nossa aula, eu queria conversar um pouco sobre o que nós vamos fazer hoje. Comparar. Comparar é uma atitude que a gente está acostumado a fazer o tempo inteiro nas nossas vidas. A gente sempre faz isso. A gente se compara com um coleguinha, compara os nossos irmãos, percebe semelhanças e diferenças, observamos características, e é exatamente o que nós vamos observar hoje por meio desses dois textos que eu trouxe para vocês. São textos que vocês podem encontrar na sala de aula de vocês ou até mesmo na sala de leitura da sua escola. Vou mostrar para vocês esses dois livros. Bem, e como eu conversei já com vocês, são dois livros que vocês podem encontrar na sala de leitura da sua escola. Um é o livro Amuleto Perdido, de Madalene Scrane, e o outro é Contos Indígenas Brasileiros, de Daniel Munduruku. São livros que abordam temáticas de literatura africana ou de literatura indígena. E você pode acompanhar comigo a leitura destes dois textos e apreciá-las. Bem, vamos começar agora com o texto 1, O Roubo do Fogo, que é um texto do povo Guarani. O Roubo do Fogo. Em tempos antigos, os guaranis não sabiam acender o fogo. Na verdade, eles apenas sabiam que existia o fogo, mas comiam alimentos crus, pois o fogo estava em poder dos urubus. O fogo estava com estas aves porque foram elas que primeiro descobriram um jeito de se apossarem das brasas da grande fogueira do sol. É claro que todos os urubus tomavam conta das brasas como se fosse um tesouro precioso e não permitiam que ninguém delas se aproximasse. Os homens e os outros animais viviam irritados com isso. Todos queriam roubar o fogo dos urubus, mas ninguém se atrevia a desafiá-los. Um dia, o grande herói Apopocuva retornou de uma longa viagem que fizera. Seu nome era Nanderequei. Guerreiro respeitado por todo o povo, decidiu que iria roubar o fogo dos urubus. Reuniu todos os animais, aves e homens da floresta e contou o plano que tinha para enfrentar os temidos urubus, guardiões do fogo. Até mesmo o pequeno cururu, que não fora convidado, compareceu dizendo que também ele tinha muito interesse no fogo. Todos concordaram e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam por quanto tempo iriam esperar. Os urubus, vendo que se tratava de uma armadilha, se esforçaram ao máximo para apagar as brasas, engoli-las e não permitirem que aqueles seres tomassem posse delas. Foi uma correria geral. Acontece, no entanto, que na pressa de salvar o fogo, quase todas as brasas se apagaram por terem sido pisoteadas. Quando tudo se acalmou, Nanderequei chamou a todos e perguntou quantas brasas haviam conseguido. Uns olhavam para os outros na tentativa de saber quem havia salvado alguma brasinha, mas qual não foi a tristeza geral ao se depararem com a realidade. Ninguém havia salvado uma pedrinha sequer. Só temos carvão e cinzas, disse alguém no meio da multidão. E para que nos há de servir isso? Falou Nanderequei. Nossa batalha contra os urubus de nada valeu. Acontece que, por trás de todos, saiu o pequeno cururu, dizendo: durante a luta, os urubus se preocuparam apenas com os animais grandes e não notaram que eu peguei uma brasinha e coloquei em minha boca. Espero que ainda esteja acesa, mas pode ser que... Depressa! Pare de falar, meu caro cururu. Não podemos perder tempo. Dê-me esta brasinha imediatamente, disse Nanderequei, tomando a brasa em suas mãos e assoprando levemente. Todos os animais ficaram atentos às ações do herói, que tratava com muito cuidado aquele pequeno luzeiro. Pegou-o na mão e colocou um pouquinho de palha e assoprou novamente. Com isso, ele conseguiu um pequeno riozinho de fumaça.
Nanderequei soprou de novo. Ele o fazia com todo cuidado, com todo jeito. Logo em seguida, a fumaça aconteceu um cheiro de queimado. Enquanto isso, Nanderequei soprou ainda mais forte e, finalmente, as chamas apareceram no meio da palha e do carvão que sustentaram o fogo aceso para sempre. Munduruku, Daniel, Contos Indígenas Brasileiros. Bem, agora que nós já fizemos a leitura do primeiro texto, que era o texto do Daniel Munduruku, vamos seguir a leitura do nosso segundo texto, que nós encontraremos no livro O Amuleto Perdido. Acompanhe comigo. O isqueiro antigo, quem primeiro trouxe o fogo para a terra. No princípio, o louva-a-Deus era o rei dos povos da terra. Um dia, enquanto esquentava sua comida, a avestruz chamou a atenção do louva-a-Deus, que nunca tinha visto ninguém assar comida no fogo. Quando a avestruz terminou de comer, pegou o fogo e o escondeu bem escondidinho embaixo da asa. Logo, o louva-a-Deus percebeu as vantagens do fogo e passou dias se perguntando como poderia tirá-lo da avestruz. Só de ter visto o fogo, não conseguia mais parar de pensar nisso. Enfim, concebeu um plano e foi falar com a avestruz. Descobri uma árvore com frutos maravilhosos. Venha, vou lhe mostrar. A avestruz o acompanhou por uma região silvestre até chegar a uma árvore. Nela havia maravilhosas ameixas amarelas, que ainda hoje fazem alguns animais andarem milhares de quilômetros para saboreá-las. A avestruz se pôs a comer imediatamente. O louva-a-Deus sugeriu: escolha as frutas com mais cuidado, coma as que ficam mais no alto, são as mais saborosas. A avestruz ia se esticando, mas o louva-a-Deus continuava. Essas aí não são tão boas, olha aquela grande lá em cima. Ouvindo isso, a avestruz se pôs nas pontas dos pés, abrindo bem as asas para se equilibrar. Rapidamente, o louva-a-Deus tirou um pouco do fogo debaixo de sua asa. Até aquele momento, a avestruz era capaz de voar. Desde aquele dia, porém, nunca mais voou, temendo perder o pouco fogo que lhe restou. Foi assim que o louva-a-Deus roubou o fogo e ficou conhecido como o isqueiro antigo. Scrane Madeleine, O Amuleto Perdido e outras lendas africanas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessas duas leituras, mas agora vamos fazer o que a nossa aula propôs: comparar esses dois textos e relacioná-los. Como nós vimos, esses dois textos têm algumas semelhanças entre si. O que será que eles falam? Qual será o assunto que eles tratam? Bem, como você deve ter percebido, ambos os textos, eles se relacionam ao surgimento ou à percepção de um elemento da natureza. No caso, o roubo do fogo. Concorda? Embora sejam textos de origens distintas, de lugares distintos, um texto sendo africano e um texto sendo indígena, eles tratam do mesmo assunto. Mas, além disso, eles possuem outras semelhanças. Vamos acompanhar aqui comigo no slide? Observando a estrutura desses textos, nós podemos perceber o seguinte: os dois textos, eles contam uma história, ou seja, são narrativas. Eles apresentam personagens que desenvolvem uma sequência de ações em um determinado tempo e um espaço. São textos em prosa que são organizados em parágrafos, com uma narrativa que se estrutura em início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, como você pode perceber, são textos que se aproximam bastante, tanto por conta do assunto que eles desenvolvem, que eles tratam, quanto pela estrutura que eles apresentam. Vocês percebem que as ideias, elas são organizadas de acordo com uma sequência de fatos e como eles se organizam e se estruturam no decorrer da história. E era isso que a nossa aula queria falar. E,
Por falar nisso, agora eu vou deixar um desafio para vocês. É hora de você aplicar um pouco os conhecimentos que você construiu junto comigo nessa aula através dessas histórias. Você pode escolher uma dessas histórias para desenvolver essa atividade. Acompanhe aqui comigo no slide. Que tal, então, relembrar uma das narrativas lidas nessa aula e reescrevê-la? Não esqueça de que quando reescrevemos um texto, abordamos os fatos mais importantes, estruturando o texto em começo, meio e fim. Lembre-se do título e dos parágrafos. Bem, alunos do quarto ano, a nossa aula está chegando ao final e eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula que tinha por objetivo apresentar e reconhecer a estrutura de um texto lido para que nós possamos aplicá-la nas nossas práticas de produção textual. Bem, é isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima.